Fala pessoal, parece que deu uma treta aí, né, entre o Croy, a Sofia falou do Croy, deu um exposed no Croy. Eu queria entender o que tá rolando, eu não peguei essa notícia, é uma coisa recente. Mas eu vi no canal desse Daniels aqui, ó, ele dá uma contextualizada no que aconteceu, vamos dar uma olhada. Fato. É óbvio que as pessoas entendem que é pra ele, todo mundo entende, então eu vou até colocar no título, na capa, porque é pra ele sim, mas no caso, no vídeo dela, ela não fala. Eu vou deixar o posicionamento dela aí, e depois no final do vídeo aqui eu volto pra dar minha opinião, então eu vou agradecer quem estiver aqui no final pra ouvir a minha opinião sobre isso. Oi gente, boa tarde, tudo bem? Tô fazendo um vídeo aqui que eu acredito que vai me prejudicar muito. E eu não queria, eu acredito que muitas pessoas vão ver esse vídeo e não vão entender, porque meu posicionamento sempre foi muito claro de que eu não gostaria disso acontecendo. Porém, eu acredito que eu tenho algo a falar que pode ajudar certas pessoas, porque eu sinto que nada que eu faça mais no momento vai me ajudar. Então, o mínimo que eu posso fazer é assumir a responsabilidade dessa situação, falar sobre essa situação e esperar que essa situação não prejudique pessoas da forma que ela já me prejudicou e prejudicou muito fortemente. Foi uma situação que me afastou de trabalhos, foi uma situação que me fez perder muito dinheiro, muitos bens materiais e principalmente muito psicológico, muita saúde mental, muita condição para conseguir me manter de pé, conseguir me manter trabalhando. E que me afastou muita gente, prejudicou muita gente que eu gosto, muita gente que tentou me ajudar, muita gente que tentou me tirar dessa situação, se prejudicou muito. E eu acho que essa é a minha forma de pedir desculpa para essas pessoas e, acima de tudo, alertar outras pessoas para que elas não passem o que eu passei. Desde já eu aviso que talvez eu não tenha um apoio nesses vídeos, talvez eu não tenha pessoas que estão torcendo para que eu falasse algo sobre, apesar de eu já ter sido muito incentivada a falar algo sobre, principalmente dentro do meu meio de trabalho, mas sempre foi uma decisão que eu recusei muito, mesmo as pessoas insistindo muito para que eu tomasse. Infelizmente, eu trabalho numa indústria musical, então, independente de serem batalhas de rima, ainda assim é uma indústria de entretenimento, né? Então, enquanto as coisas elas não vão a público, enquanto as coisas elas não envolvem as pessoas que estão assistindo, é muito difícil da gente resolver qualquer coisa. As coisas passam muito batido. E principalmente, o freestyle, ele tá muito distante, hoje em dia, de outras frentes de hip hop de rua. Então eu não tenho um órgão competente dentro das batalhas de rima a quem eu posso pedir ajuda e conversar e realmente ter um apoio ou um acolhimento ou um mínimo de instrução sobre esse tipo de situação. Porque são muitas poucas mulheres. A gente tem pouquíssimas que ocupam um espaço que eu consigo ocupar atualmente. A gente tem pouquíssimas que fazem parte de frente de gestões de batalhas grandes. Na verdade, para ser sincera, das maiores batalhas que eu conheço, todas elas têm um total de 0 mulheres envolvidas na organização. E infelizmente, ou felizmente, esse é o meu trabalho. Então, no momento em que eu não consigo outra forma de resolver, esse é meu último apelo para que, caso alguém esteja pela mesma situação que eu estou passando, para que você aja de forma diferente que eu agi. Porque a forma que eu agi não foi correta, e a minha intenção nesse vídeo não é tentar me colocar como uma vítima, ou dizer assim que eu sou uma pessoa excepcional, um alecrim que precisa de ajuda, mas é dizer que talvez, se você não fizer as coisas da forma que eu fiz, você tenha muito mais chance de sair ilesa desse tipo de situação, e principalmente sobreviver a esse tipo de situação. Em 2023... final de 2023, eu comecei a me envolver com uma pessoa do meu meio de trabalho. Me envolvi romanticamente com essa pessoa, de vez, por volta de fevereiro e março de 2024. Mas o nosso envolvimento começou em dezembro de 2023. Essa pessoa ela tinha recém saído de um relacionamento e eu sabia que ela tinha sido parte de outro relacionamento anteriormente a esse relacionamento que essa pessoa ela tinha saído. E essa pessoa era uma pessoa muito boa comigo, era uma pessoa muito inteligente. E quando eu comecei a me envolver romanticamente com essa pessoa, era uma coisa assim de outro mundo. Porque a pessoa, ela tinha as mesmas opiniões que eu sobre tudo. Era uma pessoa que fazia muita questão de que eu estivesse nos lugares. Era uma pessoa que me dava muitas coisas, me presenteava muito, me prometia muitas coisas. Ela realmente criou um cenário, assim, onde a gente tinha uma relação incrível e que eu era a pessoa que essa pessoa sempre quis, que essa pessoa sempre gostou muito de mim. E eu sempre tive um interesse por essa pessoa. Então, pra mim foi uma coisa assim de, meu Deus, finalmente a reciprocidade veio e isso é incrível, isso é maravilhoso. E isso no começo foi algo muito grande, foi algo que foi mudando muito. Porém, relações, elas são sempre complicadas, né? E a gente já não é pessoas do sinônimo de maturidade, acredita, na nossa geração. Então, eu sempre morei sozinha, já tem muitos anos que eu moro sozinha. Pra mim, sempre foi muito tranquilo estar na mesma casa de pessoas que eu me relacionava. E com o tempo, eu fui chamada pra morar numa casa em Pirituba. A casa era dos organizadores de uma batalha grande que eu frequento aqui em São Paulo. E eles me convidaram pra ficar um tempo naquela casa. E essa pessoa que eu me envolvia romanticamente, ela me disse que por conta da situação que ela tinha em casa, com os pais, ela não tinha nenhuma condição de morar com a família dele. Então, que logo ele poderia ir junto comigo, porque ele não tinha
tinha onde ficar. E que ele explicando a situação dele pra todos da casa, como de fato ele fez, explicou a situação para todas as pessoas da casa, ele poderia ficar lá, né? E poderia contribuir com a casa, poderia ajudar e estar ali junto comigo. E a gente começou a morar junto. A gente começou a morar junto nessa casa logo no início do nosso namoro, mas antes mesmo da gente namorar, a gente já tava ficando de outras datas, então sempre que a gente podia, a gente tava junto, ficando nas mesmas casas, ficando nos mesmos lugares, e ele dizia pra mim que era pela mesma necessidade que a minha, porque tanto a minha família quanto a dele, a mais próxima que a gente tinha, era somente no interior de São Paulo. A família dele de fato morava longe, então eu acreditava que além de ele ter uma relação ruim, por ele ter uma família que morava longe, tudo aquilo era verdade, que ele realmente precisava de um lugar pra ficar. E era uma relação incrível, assim, era uma relação muito bonita, uma pessoa que tava comigo pra tudo, uma pessoa que me apoiava em tudo. Porém, haviam sinais que eu ignorei muito fortemente no início da relação. E com o tempo, esses sinais eles foram se agregando, como por exemplo, assim, querer iniciar uma discussão por pouquíssima coisa em relação a ciúmes, e às vezes me dizer coisas que eu não percebia que tinham acontecido. E quando ele falava pra mim, eu de fato acreditava que elas tinham acontecido. Então alguém que veio falar alguma coisa pra mim, e veio falar perto de mim, e ele falar, meu, você não percebeu que essa pessoa tava quase beijando seu pescoço? Que essa pessoa ela tava praticamente lambendo seu ouvido, e você deixou eu passar, você não viu que todo mundo parou de falar na hora que ele chegou perto de você, porque foi constrangedor estar no ambiente. E não era brigando comigo, muitas vezes eu mesma, tipo, tinha uma reação ruim ao que ele falava. Só que aí depois eu parava pra refletir, eu falava, não, mano, de fato, né? Tipo, pô, essa pessoa ela já tem a fama de dar em cima de todo mundo. Então, tipo, o que me garante que ele tá mentindo pra mim, tá ligado? Tipo, errada fui eu de reagir da forma que eu reagi ao que tá acontecendo. Porém, isso foi se agregando. Isso foi se agregando muito, e principalmente em relação a pessoas específicas. E acredito eu que a primeira pessoa que ele tenha tido realmente um incômodo, assim, que começou a ultrapassar alguns limites do que eu aguentava lidar e do que eu conseguia lidar, foi a pessoa que na época era o meu melhor amigo. E esse meu melhor amigo é uma pessoa que eu já tinha me envolvido romanticamente, porém que hoje em dia é uma pessoa que eu tinha uma amizade, que eu tinha uma relação totalmente tranquila, uma amizade muito boa, inclusive. Uma pessoa que sempre me tratou muito de igual para igual, e uma pessoa que me ajudava muito, que realmente era muito amigo meu. E todas as vezes em que esse amigo meu estava presente em algum lugar, todas as vezes que esse amigo meu estava em algum local, assim, exato que eu tava, tipo, sei lá, ele sentava do meu lado e começava a fumar, ele virava em mim e falava, pô, você não percebeu que ele tá fumando pra chamar sua atenção? Que ele tá fumando pra fazer isso, que ele tá te chamando pra fumar por causa disso, que ele tá falando com você na minha frente de tal forma por causa disso, que ele gravou um stories com você fazendo assim por causa disso, e foi incrementando, né, cada vez mais coisas dentro dessa história, assim. E eu não digo que nesse momento as coisas estavam... Tá, até agora o que eu vi, tinha um relacionamento legal, aí era bem tratada, ela tratava ele bem, ele dava as coisas pra ela, tudo tal, só que ele começou a sentir ciúmes dela. Até aqui, ciúmes. Ela já tinha ficado com um cara, que no caso ela ficou, se envolveu romanticamente, e ela optou por continuar ali ficando com esse cara. Tipo assim, mesmo a amizade, eu tô falando. Nesse caso, ela optou por ter uma amizade. Aí o cara ficava rodeando ela, ia fumar perto dela, e aí isso, pô, deixava ele meio assim, encrespada, porque o cara fala, pô, mano, ela já ficou com ele, eu gosto dela, ela já ficou com ele. O cara sente ciúme, velho, ciúme é normal, mulher sente e sente muito mais do que homem. Vamos ver o que vai vir pela frente, hein, mano, vamos ver. Extremamente pesados, porque de começo, pra ser sincero, eu ainda entendia, eu pensava, pô, ele tem ciúmes, e ele usava muito a argumentação de que eu não percebia a maldade dele por conta da pessoa que ele é, por conta do que ele representa dentro do nosso meio ambiente de trabalho. Ele falava assim pra mim, meu, você não tá percebendo que ele age assim de tal forma por causa disso? E eu realmente refletia, porque eu gostava muito dele, não porque eu era burra e porque eu era uma vítima, não, mas porque eu gostava muito dele. Então, tipo, ele me falava assim, mano, esse cara aqui, ele tá dando em cima de você, eu realmente tô ficando ofendido. Tipo, mano, ele sentava em mim, ele conversava de coração, ele falava, pô, isso realmente tá me machucando por causa disso, disso e disso. E eu ia, sabe, assim, eu ia na tese. E com o tempo isso começou a aumentar. E o primeiro momento onde isso saiu do meu controle foi um dia que uma pessoa que tinha me assediado foi numa batalha de rima, e eu tive uma crise de ansiedade. Quando ele veio falar comigo, eu empurrei ele e fui andando pro meio da rua. E o que não é correto, o que não é bacana. Porém, o meu amigo foi atrás de mim pra tentar me ajudar. O meu primeiro reflexo foi bater no meu amigo. Porém, meu amigo segurou meus dois braços e ficou falando pra mim, meu, você tá em crise, você tá surtando, mano. Tipo assim, tem um cara aqui que assediou você. Beleza, nós tá aqui, vamos trocar essa ideia, fica calma. E foi até eu meio que parar de querer ir pra cima dos outros, porque eu tava, mano, pistola, tá ligado? Não tem o que eu dizer em relação a isso, não tem como eu me defender disso. Eu realmente tava muito, muito brava, tava muito explosiva nesse dia. E aí eu falei pra ele, por favor, vai lá e avisa tal pessoa, que é a pessoa com quem eu me relacionava, né, que eu tô bem, que eu tô suave, que eu peço desculpa, e que eu já vou voltar pra lá. Porém, quando eu fui voltar pra roda, já me disseram que essa pessoa não me queria na roda, a pessoa com quem eu me relacionava. E essa pessoa brigou comigo no meio da roda, dizendo, pra quê?
pra você vir aqui brigar comigo, mas depois ir lá ficar de abracinho com o seu amigo? E eu tentando explicar, de tipo, não, mano, mas o cara, mano, um assediador, que todo mundo sabe que é Jack que tá aqui, mano. Tipo, ver ele na minha frente, ainda ter que conviver com uma pessoa que te assediou o dia inteiro. Não foi um negócio que tava legal comigo, porque essa pessoa tinha convivido comigo durante o dia. Ela tinha dividido casa comigo durante. Tá, vamos entender aqui então, peraí. Então o cara tava na roda, né? Aí ele fala pra ela, e aí ela bate no maluco. Tá, beleza. Aí ela bate no maluco, sai fora, aí o amigo vai atrás pra conversar com ela bate no amigo, aí supostamente, o Croy, ele não aparece, ele fala que não quer mais ela na roda e pra ela ir lá com o amiguinho dela. Aí eu acho que já é uma atitude meio zoada do Croy, né? Se foi dessa forma aí que aconteceu. Mas é uma atitude zoada do Croy. Mas o que me pegou nessa história é por que motivo ele falou isso. Por que aquele motivo ele falou, vai lá com seu amiguinho? Estranho. Vamos lá. o dia. Então, assim, e tu. Porque aparentemente, até aqui que eles estavam tendo um relacionamento, ele é o cara consciente dos bagulho. Ele vai e comenta com ela as coisas que ele não tá gostando, já não gostava desse amigo aí, já tinha ciúme com esse amigo aí. Bom, vamos ouvir. Tudo contra a minha vontade, tudo eu já avisando de antemão, né, pros organizadores que tinham me contratado que eu não queria estar no mesmo lugar que essa pessoa, de que isso não me agradava, e que ninguém tinha entrado em contato comigo, inclusive pra saber o que eu queria, porque eu só fiquei sabendo porque entraram em contato com ele, porque não entraram em contato comigo pra perguntar o que eu achava dessa situação. E isso é um bagulho muito importante que eu já queria até falar aqui, puxando esse gancho que ela tá dizendo. Cara, é impressionante como a batalha de rima é muitas vezes leniente com certos tipos de pessoas, assim, tipo... Cara, tem maluco que agrediu mulher aí, todo mundo sabe. E, tipo assim, ninguém fala nada, velho. Ninguém fala nada, o cara tá lá organizando batalha lá no RJ, tá ligado? O maluco agrediu mulher. Aí tem o outro agora, o MC estudante lá. Aí, tipo assim, tem os caras do funk, que... Famosaço, top, famoso pra caralho. Bateu na mulher, hoje já tá de volta com ela. Mas o cara, mano, é idolatrado por toda a galera do rap. E ele sendo ele do funk, tá ligado? Tipo assim, o rap tinha que olhar pra isso aí com maus olhos, tá ligado? Só que passa batido, velho. Passa batido. Tipo, tem várias coisas aí que são terríveis, assim. Os caras passam pano, velho. Então, eu tentei explicar pra ele, pedindo desculpa, sincera, por isso, porém, a reação dele foi brigar comigo. E brigar comigo, e brigar comigo, e brigar comigo. E ele brigou comigo até o momento da gente chegar em casa. E eu já estava surtando, eu já estava mal. Então, assim, foi um dia que eu tava, completamente fora de mim, completamente devastada, completamente me sentindo culpada, mandando mensagem pras pessoas dizendo que eu sentia que ele nunca ia me perdoar. E fui indo na onda. Essas brigas se intensificaram a ponto de as mensagens que eu trocava com qualquer pessoa começarem a afetar muito a nossa relação. E ele não brigava comigo por WhatsApp, ele não brigava comigo por Instagram, ele brigava comigo pessoalmente. Ele tinha essas conversas onde ele me dizia que as minhas conversas, que o tanto que eu conversava, que a forma que eu conversava, porque tudo isso passou a ser um problema com o tempo, afetavam muito ele. E eu comecei a ouvir, a ponto de, com o tempo, parar de conversar com as pessoas. E se eu tiver que falar alguma coisa pra você que tá vendo esse vídeo, mesmo sabendo que isso vai ser descredibilizado e tirado de mim depois, é que você não se afaste de ninguém porque alguém tá te pedindo. Porque a merda começou na minha vida no momento em que eu comecei a me afastar dos meus amigos, porque essa pessoa começou a me pedir. E mesmo que alguém esteja te dizendo com todas as palavras o quanto aquilo machuca ela, você tem que refletir se afastar dessas pessoas vai machucar você. E eu não refletia sobre isso. Então pra mim era um negócio que tipo, mano, se eu parar de andar com essa pessoa, ele vai confiar em mim. Com o tempo que ele estiver confiando em mim, vai ser suave. Porque aí a gente vai poder voltar a andar com todas essas pessoas, a gente vai poder voltar a se relacionar com todas essas pessoas e vai ficar tudo bem. Porém, não foi assim que as coisas aconteciam. E era por ciúmes. Porém, ele dizia que aquilo não era ciúmes, que eu era errada por não entender o quanto eu estava fazendo ele se passar de otário, o quanto todos os amigos dele concordavam com ele, o quanto eu estava dando atenção pros meus amigos, sendo que meus amigos sempre me tiraram de puta nos bastidores, sempre me tiravam de vagabunda nos bastidores, só queriam ter relações comigo, e os que já tiveram comentavam entre si, até mesmo as posições em que eu já tinha tido relações, e que eu não via o quanto ele era diferente de todo mundo, por ele não me enxergar daquela forma, mas me ver como uma pessoa que merecia estar dentro de um relacionamento. E eu fui acreditando fielmente nesses ideais. Eu não digo que nesse meio tempo tudo era de boa, eu tinha vários problemas, eu tinha várias
vários surtos quando ele brigava comigo. Às vezes ele começava a brigar comigo de madrugada e terminava de brigar comigo a hora que ele ia sair para rimar também, porque ele é uma pessoa do meu meio de trabalho. E a hora que ele ia rimar, eu não tinha mais ânimo pra rimar, eu não tinha mais cabeça pra estar indo numa batalha, pra estar indo numa competição e pra estar bem e pra ficar com o meu trabalho. Então o que eu fazia era apoiar ele. E eu passei o ano inteiro apoiando ele fielmente. Sabe assim, eu ia em todos os ambientes que ele ia, eu tava ali apoiando essa pessoa e com o tempo eu fui me afastando. As pessoas do meu trabalho, elas começaram a dizer que eu estava dispersa. Elas começaram a dizer que tinha algo me afetando, que eu deveria trocar uma ideia com alguém, que eu deveria rever essas coisas, porém eu dizia que as pessoas não entendiam ele. Eu ficava, não, mas vocês não entendem, gente, ele tem um problema, ele tem um trauma, eu sou uma pessoa agressiva, explosiva, então às vezes ele tenta me falar uma coisa e eu já quero ir pra cima dele ou ir pra cima de mim mesma e tenho as piores reações do mundo. E aí eu não entendia que eu estava falando de reações, porque pra mim a atitude dele era justificável, a minha reação que não era justificável. E com o tempo que isso foi se intensificando, eu joguei o meu celular fora. Eu joguei o meu celular no lixo. Ele não tava no momento que eu fiz isso, mas eu deixei claro pra ele que eu tinha jogado meu telefone fora. Porque no momento onde ele estava brigando comigo pela forma que eu conversava com as pessoas, eu acreditei que se eu não tivesse um telefone pra ele se preocupar, então tudo bem, sabe assim? Tipo, talvez o fato de eu não ter telefone fosse manter ele perto de mim. Porque nisso, eu já estava começando a precisar dele ali no meu dia a dia. Ele já estava começando a marcar o meu humor. Então quando ele não brigava comigo, eram dias incríveis e parecia que todos os dias em que ele tinha brigado comigo estavam valendo a pena por causa daquele dia que ele não brigava comigo. Que acontecia principalmente quando tinha outras pessoas em volta. Porque quando a gente estava sozinho, 90% dos dias ele começou a brigar muito comigo. E uma coisa que ele fazia, antes dessas brigas começarem muito, era me perguntar de conversas que eu tinha tido. E tipo, mas a última vez que você conversou com tal pessoa pelo telefone foi em tal época, né? E eu, foi nessa época. E quando eu joguei o meu telefone fora, ele me disse num sentido de consolo, assim, de olha, eu entendo o que você tá passando, você pode confiar em mim e pode ficar tranquila, que não vai me incomodar as notificações. Ele nem cogitou o fato de ele entrar nas minhas redes. As notificações, elas não vão me incomodar. Você pode deixar o seu Instagram aberto no celular, que vai ficar tudo certo. Você pode usar pra você falar com a sua mãe, que eu acho importante você falar com ela pela sua conta. E aí eu peguei o celular dele e eu abri a minha conta no Instagram ali. E deixei a minha conta logada. E todos os dias essa pessoa vinha me falar sobre conversas que eu tinha e mensagens que eu tinha trocado e sobre eu não ter falado datas específicas. Então, tipo assim, você falou pra mim que a última conversa que você teve com tal pessoa foi no dia 2 de janeiro. Só que eu tô vendo aqui que no dia 24 de janeiro você ainda tava conversando com essa pessoa. Mas nessa época a gente tava ficando e tal, mas você também tava ficando com outras pessoas e tudo ali. Não, eu tava ficando com tal pessoa, mas eu tava pensando em você. E começou essa coisa assim, né? E todos os dias ele me falava de coisas que ele tinha lido. E eu pensando que se eu deixasse ali, e se eu pedisse pra tirar, ele ia entender que logo, se eu tava pedindo pra tirar, é porque tinha coisa que ele não podia ver. Então eu deixei, né? E eu confiei, gente, real, assim, sei que parece um bagulho absurdo, mas na minha cabeça era tipo assim, não, agora ele vai começar a ler as minhas mensagens, ele vai começar a ver as minhas coisas, e tudo vai ficar bem, né? E, porém, ele começou a ler tudo. Ele começou a ler tudo. Então ele sabia das mensagens sexuais que eu tinha trocado em 2021, 2022, com todas as pessoas que eu tinha me relacionado na minha vida. Praticamente, assim, tipo, mano, desde pessoas que, assim, eu tive um lance e às vezes, sabe aquela pessoa, assim, que você ficou uma vez da sua vida, que você nem tem mais tanto contato, e aí, tipo assim, você trocou umas mensagens já com essa pessoa, e você não conversa com essa pessoa desde, 2022, mano. Mas ele leu. E ele sabia o que eu tinha falado, sendo bem sincera, coisas pesadas, do tipo, quanto tempo eu levei pra gozar com tal pessoa, e começou a me perguntar, quanto tempo que você levou comigo? Mas você trocou essa mensagem com essa pessoa em 2022, aí agora eu sou obrigada a saber que você se relacionou com essa pessoa que eu vejo todo dia e eu não posso me sentir um merda. Como é que eu sei que você não sentia mais prazer com essa pessoa do que você sente comigo? E aí ele deixava às vezes de tomar banho por uma semana, por 2 semanas, e dizia que ele tava com a baixa autoestima por minha causa. O cara ficou cheio de neurose. Viu lá tudo passado e ficou cheio de neurose. Mano, doideira. Mas eu não entendi qual que é a cronologia. Ela tá falando em ordem cronológica isso aí? Porque assim, velho. Ela começou falando da treta que ela teve ali do assediador na batalha. Isso aí foi antes do que aconteceu? Eu perdi essa parte. Acho que ela não deixou claro se foi antes ou se foi depois. Porque, mano... Cara, aparentemente ali o bagulho tava indo mal, né? Aí o bagulho tá indo mal, velho. Começa a descarrilhar assim, velho. Já separa, entendeu? Já separa. O bagulho fica arrastando um negócio que tá descarrilhado, velho. Não dá certo, entendeu? Aí não consigo separar, então procura ajuda, velho. Tá ligado? Não tem muito pra onde correr, não. E eu acreditava, gente, eu acreditava. E até o momento onde você acredita e você começa a se afastar... O Croy ficou cheio de neurose na cabeça, cheio de minhoca na cabeça. Abriu o celular da menina e ficou lá vendo, velho. Tipo assim, imagina. A mina que você ama, pelo jeito, ele amava ela pra caralho, velho. Porque ele falava assim... mano, os caras comentam de você
Os caras comentam de você, os caras que já ficou, comenta bagulho de posição. Os caras só querem, tipo, com você e já era. Esse bagulho, se você parar pra pensar, é típico de homem, viu? Inclusive. Ainda mais nesses, tipo assim, nesses meios mais liberais, assim, tá ligado? Tipo, os caras. Então, assim, pode ser, né? Pode ser, enfim. Vamos ver, vamos continuar. Propagandinha, tá ligado? Pra dar aquela. Dar o fortaleza. Olha só, matou o cara. No. Você sair disso. Porém, o problema começa a hora que você começa a reproduzir os comportamentos. Porque a partir do momento que uma pessoa, ela não te deixa falar com alguém, ela não te deixa trocar mensagens, ela mal deixa você falar no telefone quando ela não tá perto de você, você também começa a criar esse tipo de comportamento na sua cabeça. Aí Então, é abuso. Aí já começou um abuso, né? Como é que é? Você não pode quando falar. ele, você fala no telefone quando ela não tá com uma pessoa, ela não te deixa falar com alguém, ela não te deixa trocar mensagens. Não, peraí. Ele não deixava ela falar ou ela não falava porque ela não queria magoar ele? Tem uma pequena diferença aí. Uma pequena grande diferença. Porra, velho, você ficou com o cara. O seu atual tem ciúme. Você quer continuar falando com o cara? E quer que ele fique de boa? Sei lá, mano, na minha cabeça isso não faz sentido, velho. Você ficou com o cara. Aí você é amigo do cara. Aí você quer continuar conversando com o cara, sendo que seu atual, você vai parar de falar. Agora ele chegou pra você e disse assim: não é mais pra você falar com o ciclano, fulano. Não pareceu no começo ali do vídeo. Parecia que ele falava o quanto ele se sentia mal relacionado a isso. E aí depois isso foi se tornando. Aí, no meio da conversa aqui, eu tô escutando que ele já não deixava falar. É isso que eu quero saber no final das contas. Ele não deixava você falar, ele te ameaçava, falava: ó, você não vai falar com fulano, que senão. Pá. Porque pelo que eu escutei no vídeo ela falando, ela deixou de falar por conta própria, porque ela achava que isso estaria fazendo mal pra ele, realmente, velho. Um cara que sente ciúme, isso tá fazendo mal pra ele sim, você ficar falando com o seu ex-ficante. O que mais que ela falou aqui? Só ligava do lado? Como é que é? Os comportamentos. Porque a partir do momento que uma pessoa, ela não te deixa falar com alguém, ela não te deixa trocar mensagens, ela mal deixa você falar no telefone quando ela não tá perto de você, você também começa a criar esse tipo de comportamento na sua cabeça. Então, quando ele tava trocando mensagem com alguém, tava mandando áudio pra alguém, não tava falando comigo, chamava alguma mulher de alguma forma ou elogiava uma mulher na minha frente, eu comecei a ver um problema nisso e acreditar que aquilo estava correto. Então, o tanto de amiga minha, que eu já não chamei de piranha, que eu já não chamei de puta, que eu já não fiquei questionando pra ele como que ele teve relações com ela depois disso, é incontável, porque realmente aconteceu. Mas o que eu tenho a dizer de verdade é que isso começa... Não, se ele ficar elogiando mulher na frente da mulher dele, aí é zoado, velho. Que porra é essa, mano? Como assim, velho? Como assim? Ele tá num relacionamento e ficava fazendo elogiando mulher? Não entendi, velho, isso aí. Mas essa parada da ligação também não entendi, velho. Porque se ele ficava elogiando outras mulheres, então ele só deixava ela... tipo... Se ele ficava elogiando outras mulheres, tipo, eles ficavam em outros ambientes e tal. E aí ela só podia fazer as ligações do lado dele. A partir do momento que você entra num ciclo. Porque depois, essa pessoa, ela começa a querer te descartar. Depois de todos os podres que eu tinha, toda a culpa que eu tinha que carregar, depois da gente ser expulso de casas e ter que procurar lugares pra morar, e as pessoas dizerem pra mim várias e várias vezes: você pode ficar, ele não. E eu dizer: onde ele não fica, eu também não fico. E eu saí da minha casa pra ir com ele, depois de todas essas coisas, Por que... Ah, não, agora eu fiquei curioso. Por que que os caras não querem que o Croy fique, mano? Aí é um ponto, uma curiosidade, velho. Por quê? toda vez que a gente tinha um dia minimamente tranquilo, a gente tinha relação, a gente terminava a relação, e logo após as relações, ele terminava comigo. E eu ficava: o que eu fiz de errado hoje? Porque ele brigou comigo ontem, eu, provei pra ele que eu não fiz nada do que ele me acusou de ter feito, eu já não fui rimar a semana inteira, eu tô aqui com ele, e aí agora ele quer ir embora. Não vou aceitar isso, não. Se você for embora eu vou morrer, não aceito. E... Não, aqui já começou a primeira red flag pra mim. Até então, o que eu tinha escutado era um bagulho assim. Até então. Foi algumas discussões de relacionamento que todo mundo tem, velho. Todo relacionamento... Quem tem relacionamento sabe. Bagulho de discussão, bagulho de ciúme, bagulho de coisa. Aí como é que é a história? Ele ficava com ela, aí eles tinham uma relação,
Aí depois da relação, o cara chegar e falar que queria terminar. Esse bagulho não é coisa de quem gosta. Tipo assim, quando o cara gosta da mulher, ele não faz isso. Termina a relação. Os caras que terminam a relação e falam assim. Os caras que terminam a relação e falam assim, ó, vou embora. Depois que ele já finalizou o serviço ali. O cara não gosta da mina. Não gosta. Então, provavelmente, ele já não gostava mais dela. Provavelmente ele não gostava mais dela. E assim, pode ser duas coisas, né? Ou a paixão acabou, ou ele nunca gostou dela, ele só queria alguma coisa mais momentânea. Pode ser as duas coisas aí, mas vamos ver. E vai no ciclo onde você insiste. Eu tive várias oportunidades de sair, então teve momentos onde eu cheguei a aceitar o término, porém no momento em que eu aceitava o término, ele voltava. E ele me dizia que ele tinha conversado com os amigos dele, refletido sobre o quanto ele me amava. Ele falava, como que eu sei que você não estava numa disputa entre eu e essa pessoa, e você só não está com essa pessoa porque essa pessoa não te quis. E podiam ser pessoas que eu tinha dado fora várias vezes, podiam ser pessoas que eu não quis me relacionar. Não, aqui já é mais a segunda red flag, então. Aqui já é a segunda red flag, porque assim, ó, o que ele fazia? Na hora que ele queria deixar ela próxima o suficiente pra ele conseguir aquilo que ele queria, mas quando ela começava a se afastar, que ela ia seguir a vida dela, ele vinha e jogava a isca pra puxar mais próximo, entendeu? Aqui já começa a ficar meio embaçado mesmo. Ele dizia que eu não estava com essa pessoa porque essa pessoa não me queria, porque ele era minha... E ele tentava culpar ela. Então, tipo assim, ele falava, tipo assim, é aquele típica coisa, você joga o negócio pra pessoa. Então, tipo assim, como que eu vou saber que você me queria e não queria o cara, papapá. O cara inventou isso aí. Segunda opção. Logo, eu era culpada. Eu tinha que entender as atitudes dele. Porque o problema inicial das coisas era eu. E ele me dizia que ele conversava sobre isso com os amigos dele. Então eu comecei, depois de um tempo, a me perguntar por que os amigos dele não acreditam em mim? Por que os amigos dele não vêm falar comigo, não vêm tentar entender o que tá acontecendo? E isso foi se agravando muito. Era todos os dias. Do momento que eu acordava, às 7 horas da manhã, até o momento que eu ia dormir, às 10 horas da noite, com uma pessoa brigando comigo. E brigando muito, muito. E eu nunca tirei um print, eu nunca gravei, porque eu nunca quis ferrar essa pessoa. Eu tava ali porque eu realmente gostava da pessoa. E eu sei que isso pode parecer um absurdo pra algumas pessoas, mas eu sei que quando a gente entra nesse tipo de relação, e isso inclusive foi o meu psicólogo antigo que me falou, o nosso cérebro, ele acaba entrando como se fosse um jogo de azar. Você sente que toda vez que você ganha alguma coisa, você tá sendo compensado por todas as outras coisas que você perdeu. E isso é uma coisa muito perigosa, gente, porque não é porque a pessoa te trata bem uma vez na semana que os outros 5 dias da semana, 6 dias da semana onde essa pessoa te tratou mal são justificáveis, entendeu? Tipo assim, não existe isso. Isso não é uma coisa saudável pra você. E na primeira vez que a gente terminou de vez, a gente fez uma reunião com as batalhas de rima de São Paulo, porque o meu psicólogo que me atendia na época achou a situação tão arriscada que ele tomou a decisão ele me perguntou se ele poderia e tomou a decisão de falar com um dos organizadores de batalha para dizer que eu estava numa situação de um relacionamento abusivo. E todos os organizadores de batalhas grandes em São Paulo se juntaram, e o que eu estou falando agora aqui eu tenho pessoas que atestem. Pelo menos essa informação aqui ninguém tem como distorcer nada. Todos eles se juntaram e a decisão de todos eles em coletivo foi retirar ele de todas as batalhas de rima que ele participava e fazer nota e me ajudar com o divulgado. E eu disse não, eu tô disposta a gente ter uma conversa, aí eu fazer ele entender que isso aí está errado. E tipo assim, ele continuar, eu não quero tirar o trabalho dele, eu não quero tirar tudo dele. Acredito que se eu levar isso a público, vai ter um retorno. Aqui ela foi foda. Aqui, posso falar, aqui é a virada, velho, tá ligado? Aqui é a virada. Agora, tipo assim, tá ficando tudo mais claro no vídeo, né? Conforme ela foi desenrolando toda a situação. E o fato dela não querer fuder ele, mas querer que, tipo, ele entenda que ele tava, tipo, ele entenda que ele tava sendo um cara abusivo e tal. Aqui eu acho que, porra, ela ganhou muitos pontos, porque se ela quisesse arrebentar ele, ela já teria os meios para tal. E é exatamente isso, você conhece uma pessoa quando essa pessoa tem os meios para tal, mas ela não os executa, entendeu? E foi isso que ela fez. Por quê? Porque ela amava ele, né? Ela se sacrificou, ela não queria que ele perdesse tudo e etc. Então, tipo assim, você percebe que ela gosta muito dele. Não vou falar amava, mas que ela gosta muito dele, né?
Doideira, vamos ver. De pessoas que não estão interessadas na história, mas estão interessadas em derrubar ele, e que isso vai ser uma coisa muito negativa pra pessoa dele. As pessoas me instruíam a fazer de tudo contra a pessoa dele, e eu não aceitei. Eu bati o pé com todas as batalhas de rima que foram ali, que me sugeriram tirar ele das coisas, e eu bati o pé dizendo que eu não queria que ele perdesse nada, muito pelo contrário. Ele me passou, né, me desbloqueou de tudo, foi nessa conversa, me pediu 1001 desculpas, disse que ele entendia 100%, chorou dizendo que ele entendia o que ele tinha me causado, mas que no fundo eu tinha que entender que a gente já foi um casal feliz, que aquilo ali que a gente tava tentando junto, e que por mais que ele tivesse me feito sofrer muito, eu não conseguia reconhecer os momentos onde a gente foi um casal comum, e eu novamente acreditei. No dia seguinte, eu mandei mensagem pra ele, muito brava, eu tava muito brava, muito explosiva, falando, ainda não consigo entender por que você me tratou da forma que você me tratou, por que você me culpou da forma que ele me culpou. Ele fez questão de ir até o local onde eu tava, me pedir desculpa, dizer que ele tava reconhecendo que ele, me amava muito, sabe, que ele queria que eu perdoasse ele, que ele queria o meu perdão do fundo do coração dele. E todos os momentos ele ficou falando isso pra mim, que ele reconhecia a mulher foda que ele tinha perdido, que ele tava mudando, que agora ele já tava com os problemas dele melhorados, que agora ele tava voltando pra casa da família dele, que foi uma coisa que eu sempre disse muito pra ele fazer, ele sempre me disse que não tinha como ele fazer, e ele disse pra mim que ele tava uma pessoa melhor, depois desses mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses que a gente tinha terminado, e que ele tava disposto a ser outra pessoa comigo. Porém, quando você volta pra um ciclo desse, deixa de ser sobre você perdoar a pessoa. Depois da primeira semana, se tratou sobre ele me perdoar. Sobre ele me perdoar, porque eu cheguei a fazer um boletim de ocorrência, pra eu ter a ocorrência, caso chegasse no ponto dele sair por aí difamando coisas, porque ele não só entrava no meu celular e nas minhas conversas. Quando ele ia pra algum tipo de evento, alguma coisa que tivesse os amigos dele, que fazem parte dos ambientes de batalha de rima, pessoas que ele sabia que já tinham me dado ideia, ou que já tinham se relacionado comigo, ele entrava no celular dessas pessoas, enquanto essas pessoas estavam dormindo, e ele entrava, tirava foto com o celular dele, das conversas que essas pessoas tinham comigo, e me mandava me ameaçando, dizendo que eu não tinha como falar, por exemplo, ou dizer pra ele que ele era um traidor por ele ter me traído, porque o simples fato daquelas conversas terem existido já era uma traição, mesmo que a gente não estivesse namorando no período. Isso quando ele não mudava as datas, não me confundia, não me fazia acreditar nas coisas que ele dizia que eu fazia, porque as minhas reações ele começou a aumentar. Então, Pra começo de conversa, se ela fez um boletim de ocorrência, o bagulho foi mais pesado do que nós tá sabendo aqui. Pra começo de conversa. E achei da hora ela ter falado isso, que ela fez um boletim de ocorrência. Porque isso traz muito mais uma seriedade pra parada, entendeu? Muito antes, ela tá falando de já tempo atrás. E mostra que o bagulho não era discussão de marido e mulher só, apenas, saca? Não era um bagulho simples, era um bagulho que... um bagulho pesado, velho. Um bagulho pesado. Se tinha boletim de ocorrência, era um bagulho pesado, velho. Não tem como não ser. E aí... Bom, vamos continuar. no momento onde ele briga comigo, até eu fazer xixi na calça, onde a gente entra, pede pro amigo dele pegar uma bermuda pra mim, onde ele se troca comigo e eu digo, segura minha mão pra ninguém que passar pensar que você fez algo comigo. E ele dizer pras pessoas que na verdade o que aconteceu foi eu sair correndo na rua, tirando as roupas, dizendo que eu estava fazendo aquilo porque eu queria que alguém pensasse que ele foi um estuprador comigo e que ele estava me colocando em risco para que as pessoas linchassem ele na rua. Então a história era uma que acontecia. E quando ele contava pras pessoas e eu ficava sabendo e eu ia questionar ele, você é louca, você tem um problema mental, você não tá entendendo o que você fez, você não tem culpa de você ter um problema que te faz esquecer das coisas que você fez. E com o tempo ele ia me falando que eu fiz coisas e eu ia acreditando, e eu comecei a me sentir muito culpada. Eu me sentia culpada por tudo. Eu me sentia culpada até pelo fato de que as pessoas davam em cima. Caraca, que história é essa, velho? Nossa, a história do xixi é pesadíssima, velho. Ele brigou com ela e ela fez xixi nas calças. Mano, essa história é pesadíssima, velho. Mas eu não entendi muito, ela foi meio, ela atropelou um pouco. Eu não entendi ali a parte que ela fala sobre... Como que ela falou? Que ele botou a culpa nela, como é que é? É um problema mental, você não tá entendendo. Estava me colocando em risco para que as pessoas linchassem aquilo porque eu queria que alguém... Ele se troca comigo e eu digo, segura minha mão pra ninguém que passar pensar que você fez algo comigo. E ele dizer pras pessoas que na verdade o que aconteceu foi eu sair correndo na rua, tirando as roupas, dizendo que eu estava fazendo aquilo porque eu queria que alguém pensasse que ele foi um estuprador comigo e que ele estava me colocando em risco para que as pessoas linchassem ele na rua. Então a história era uma que acontecia. E quando ele contava pras pessoas e eu ficava sabendo e eu ia questionar ele, você é louca, você tem um problema mental, você não tá entendendo o que você fez, você não tem culpa de você ter um problema que te faz esquecer das coisas que você fez. E com o tempo ele ia me falando que eu fiz coisas e eu ia acreditando, e eu comecei a me sentir muito culpada. Eu me sentia culpada por tudo. Eu me sentia culpada até pelo fato de que as pessoas davam em cima de mim, porque de acordo com ele, uma mulher que teve relação com o tanto de pessoas que eu tive não serviria nunca para ser mãe dos filhos dele.
Ou então, quando ele começava a comparar o relacionamento dos amigos dele, que também tinha terminado, e ele dizia as meninas tinham as mesmas características físicas do que eu, e ele dizia, você não tá vendo que esse casal terminou justamente porque pessoas que nem você não dão certo com pessoas iguais a mim? Você deveria refletir sobre isso. Tem coisas que já nasceram com você que eu não posso mudar em você. Ou então ele dizia que tinha uma versão antes de mim e uma versão depois dele, e que essa versão depois dele, ele sabia que era uma versão melhor e que eu estava melhorando. Em vários momentos ele me acordava completamente drogado no meio da madrugada pra dizer sobre coisas que eu tinha feito no passado que tinham afetado ele, e que ele já tinha compartilhado isso com outras namoradas, e ele entrando na minha cabeça. Ele nunca me bateu, no máximo assim, empurrou, e muitas vezes assim, até defendendo, porque eu... Mano, que porra é essa, velho? Ô, posso falar? É só dela falar, tá dando uma agonia do caralho, mano. Que relacionamento terrível, mano. Terrível, terrível, velho. Olha que situação, mano. Que situação de merda, mano. Caralho, mano. Nossa senhora. Agora eu entendo um pouco do que ela disse no começo do vídeo. Tipo, se você tiver num relacionamento desse saia desse relacionamento. Porque, velho, que coisa terrível do caralho, mano. Que coisa terrível, velho. Nossa. Era muito mais explosiva, então ele brigava comigo, chutava as coisas, empurrava as coisas, e depois de muito tempo eu reagia, e aí eu ia pra cima dele, e aí quando ele ia pra cima de mim, ou que ele empurrava, ou que ele chutava tudo, eu considerava que na verdade a ameaça de vida era eu, porque eu colocava a vida dele em risco. Eu sou uma agressiva, louca, descompensada, completamente lunática, então quem sou eu pra dizer que ele é uma pessoa violenta, quem sou eu pra dizer que ele é uma pessoa agressiva, até porque eu estou estereotipando ele. Então não saíam essas palavras da minha boca. Na verdade, eu mandava mensagem pros amigos dele, mais influentes e mais famosos, pedindo pra, por favor, eles chamarem ele pra sair, chamarem ele pra um rolê, chamarem ele pra um dia dentro de casa, pra que ele pudesse reconhecer o quão foda ele era, porque eu realmente tinha uma admiração genuína pela pessoa dele muito grande. Eu via ele como uma pessoa, assim, incrível, nossa, a pessoa mais inteligente que eu já conheci. E fui permitindo que essas coisas acontecessem. Então, eu fui enganada por muito tempo. Por mais que houvesse esse ciúmes excessivo e controlador, onde nem uma chamada de telefone eu fazia sozinha, eu fui traída por muito tempo. O que me machucou, não somente pela forma, né, de você ser traída enquanto uma pessoa tem ciúme de você, mas porque a pessoa, ela tava consciente do que ela tava fazendo. Ela me contava coisas que ela só contava pra mim, pra que no momento onde isso viesse a público, ou eu tentasse falar sobre com alguém, ou tentar questionar alguém, ele podia alegar que na verdade era um problema mental meu, porque não fazia sentido, sabe assim, eles ter falado uma coisa tão absurda dessa e só ter falado pra mim, como por exemplo, me contar de perseguições que ele sofria no trabalho por conta de pessoas que eu já me relacionei, e que o gatilho de ciúmes dele não era porque ele tinha ciúmes, mas por conta dessas situações que ele passou com essas pessoas. E a minha reação era sempre comprar o que ele falava, e aceitando, mandar mensagens pra ele dizendo assim que eu estava disposta a qualquer coisa, que eu acreditava que realmente essas pessoas tinham que se fuder. Então assim, eu fui indo muito. Até o momento onde eu conheci as duas ex-namoradas desse cara. E uma delas tinha saído do relacionamento igual a mim, tinha sido um relacionamento com as mesmas coisas, de entrar no celular, de chantagear, de ameaçar, e a outra tinha sido internada numa clínica psiquiátrica, e o resto das informações eu vou manter aqui, porque eu acredito que não seja uma coisa legal de eu sair falando. Porém, as duas pessoas me ouviram, conversaram comigo, eu consegui ver essas duas pessoas conversando, duas pessoas incríveis. E por mais absurdo que pareça, duas pessoas extremamente parecidas comigo, velho. Duas pessoas extremamente similares a mim em todas as opiniões, em todas as formas de ver as coisas. E o mais parecido que acho que eu e a primeira namorada que eu tive contato dele, a gente tinha em comum, assim, o mais parecido era a culpa que ambas sentíamos. A culpa que as duas carregavam de saber que a gente tinha feito muito mal, muito mal. E conforme a gente foi desenrolando, a gente foi entendendo que uma não era vilã da história, porque também tem isso, a gente considerava que todas as outras se consideravam vilãs, porque na nossa cabeça a gente se odiava, sabe assim, a gente não tinha essa compreensão de que a gente tinha esse ódio entre si, entre nós mulheres, porque ele mantinha relação com todas, porque uma delas ele nem terminou, ele nem deu a chance da menina viver a vida dela, ele se aproveitou totalmente da vulnerabilidade dessa garota. E a outra, ele mantinha na relação, seja falando mal, seja dizendo sobre as vezes que ela tentou cancelar ele e me dizendo que ele tinha medo de eu ser igual a ela. Então foi uma triangulação assim de pessoas muito forte. E no começo do ano, quando essa pessoa entrou num novo relacionamento, essa pessoa terminou comigo. Aproximadamente 2 meses depois, essa pessoa estava sendo cobrada de ideias que ela tinha com outra pessoa, e essa pessoa chegou a falar nessa discussão que tinha cortado totalmente o contato comigo há 6 meses. Isso fazia 2 meses que a gente tinha terminado. Então, eu comecei a ver que a situação não era tão simples quanto eu pensava. Que, na verdade, todas as pessoas que estavam em volta, nenhuma delas tinha noção. Tinham pessoas em volta que não sabiam que a gente namorava. Porque ele dizia pra essas pessoas que a gente não namorava, que ele não morava comigo, que ele não tinha nada comigo. Quando ele tava morando comigo, inclusive comigo, sustentando quase tudo, na maior parte das vezes. Então... Nossa, aí, velho, aí desandou de vez, mano.
Ela sustentando a casa? Ah, não, aí não. Aí não, aí pode parar, velho. Porra, isso aí eu acho muito, muito zoado, hein, velho. Muito zoado, ela tendo que sustentar tudo? Nossa senhora, pai. Então, quando eu vi, ele meio que tinha me inserido numa realidade ali que só eu tava nessa realidade. Tipo assim, é o famoso todo mundo sabe, ou ninguém sabe, menos você. Você tá vivendo um mundo ali que é completamente diferente do das outras pessoas. Porque a maioria das pessoas não sabe nem que você se relaciona com ele. A maioria das pessoas não sabem como ele é de verdade. Não sabem as coisas horríveis que ele fala, porque acredito que não seja o caso da tese. Mas me dizer, por exemplo, que ele tinha gatilhos com uma pessoa que tinha trocado ideia comigo, porque ele já tinha sofrido abuso sexual graças a essa pessoa. E dizer pra mim, olha, eu sei que você já sofreu abuso, que você já foi estuprada, que você já foi assediada. Então acho que você vai entender o porquê que me incomoda tanto você ter tido conversas com essa pessoa. E me contava. E depois, quando eu tentei falar isso com as pessoas de forma privada, de forma baixa mesmo, de eu não querer que houvesse troca de ideia nem nada, mas de pessoas que eu contei em forma de desabafo, minhas amigas que moravam comigo, dele virar e falar, ué, mas pra quem mais que eu falei isso? Só pra ela? E vocês não estão vendo que é mentira? Ela tá fazendo comigo o que ela faz com todos. E dizia que eu inventava, que eu tinha sido abusada por pessoas, dizia que eu sofri assédio de pessoas que eu nunca fui assediada, que eu nunca acusei de nada, pessoas que eu gostava. E eu fui vendo pessoas se afastando de mim, parando de falar comigo, parando de apertar minha mão, e depois eu descobri que essa pessoa pensa que eu falei algo dessa pessoa que nunca foi dito. E quando eu fui ver, pra cada pessoa, ele contava as histórias de um jeito, baseado no que a pessoa pensava e no que a pessoa poderia acreditar mais. Então, um amigo dele, que era uma pessoa que, lutava muito por isso aqui e que tinha muito isso aqui como causa principal, ele contava a história dessa forma. Uma mulher que estava dentro de uma relação, ele contava a história de outra forma para essa mulher. Os amigos dele, que ele me dizia que ele tinha várias conversas, ele nem falava nada. Ele nem falava que ele ainda estava se relacionando comigo. Então, assim, eu tava ali num mundo onde eu tava fazendo de tudo. Onde eu tava sem dinheiro, onde eu tive que fazer inúmeras vaquinhas pra conseguir celular. E muitas vezes quando ele brigava comigo de novo, quando ele entrava nas minhas coisas de novo. Isso, muitas vezes. Muitas vezes depois dessas reuniões, ele ainda entrava. Quando eu fui pra Bahia a primeira vez, eu estava na Bahia trabalhando com uma pessoa na lancha. Ele estava entrando nas minhas coisas. Quando ele foi pra Bahia disputar algumas coisas, ele também estava entrando nas minhas coisas. Depois de um tempo, até mesmo os meus sonhos, os discursos que eu tinha em palcos sobre eu tirar do meu próprio bolso pra viajar, eu ser a famosa, mais underground, tudo isso começou a virar discurso dessa pessoa. E no final de tudo, eu tinha o sonho de ir pra algum lugar. Esse sonho não era mais meu, esse sonho era dessa pessoa e eu tinha copiado. Depois de um tempo, quando eu vi, eu estava careca, com uns 7 quilos a menos, com nada. E eu não estou aqui me colocando como vítima, mas eu estou te dizendo que a partir do momento que você tem todos os sinais que essa pessoa vai fazer isso, se você não sair dessa relação, você provavelmente vai terminar igual a mim. Isso porque... Mano, esse bagulho dela ter ficado careca, tipo assim, é um bagulho meio triste mesmo. E que já demonstrava que tinha alguma coisa errada. Não por uma questão de aparência, assim. Mas porra, a pessoa... Como que a gente pode dizer assim? Pô, a Sofia é uma garota elegante, né? Tipo, ela sempre foi vista como uma mulher que tem uma beleza, né? E aí, tipo, ela vai e raspa seu próprio cabelo, assim. Não vou dizer que todos os casos é assim, toda generalização é burra. Mas isso pode levar a crer que tem alguma coisa de errado, né? Tipo, não é uma coisa muito normal, assim. Eu já raspei a cabeça algumas vezes na minha vida e todas elas, tipo, depois olhando, voltando para trás, tipo, toda vez é uma temporada muito ruim que você tá passando, né? Porque essa pessoa, ela não me batia, ela não me espancava, ela não mexia comigo de forma totalmente física e brutal. Porque quando você tá com uma relação assim, o sexo não é a mesma coisa. Uma pessoa brigar com você o dia inteiro, te acusar de coisas sexuais, te trair com outras pessoas sem camisinha, entre outros problemas extremamente graves, e depois ter uma relação com você, onde logo depois dessa relação ela briga com você de novo, e só para de brigar com você quando é pra transar com você, isso é errado, mano. Isso é errado. Tipo assim, a gente começa a desvalorizar o próprio corpo, você começa a se desrespeitar tanto que você para de se reconhecer. Então, eu tô fazendo esse vídeo como a última coisa que eu tenho a dizer, e como pedido de desculpa pra todas as pessoas que pularam na minha bala, pra todas as pessoas que estenderam a mão pra mim, todas as pessoas que tentaram me ajudar a sair disso, e que eu não ouvi, que eu acabei inclusive prejudicando, porque essa pessoa, a cada sinal de movimentação, ela agia. Então, acredito eu que depois desse vídeo vai sair muita coisa. Vai sair muito vídeo meu surtando, vai sair muito print meu surtando, vai sair muita história minha sobre eu ser uma pessoa ruim. E eu peço desculpas, porque realmente não sou uma pessoa perfeita, não. E eu tô com muito medo de perder tudo que eu tenho, porque eu me esforcei muito pra chegar onde eu tô. Eu realmente abdiquei de muita coisa pra chegar onde eu tô. Só que essa pessoa, ela inventa coisas, ela me calúnia, ela me difama, ela me afasta de trabalhos. E principalmente, ela nunca larga o vínculo com as ex-namoradas. As 2 ex-namoradas já falaram comigo. Essa pessoa nunca larga o vínculo delas. E assim como ela não largou o vínculo de mim. Coincidentemente, eu comecei um relacionamento em setembro
E essa pessoa já foi pra cima da pessoa com quem eu me relacionei. Da mesma forma que ela ameaçava fazer com todas as outras pessoas que eu já tinha me relacionado. E eu não falo com essa pessoa, eu não tenho contato com essa pessoa, mas essa pessoa, ela cria histórias pra me ferrar no meu meio de trabalho. E infelizmente... Não, aí eu vou te falar. Isso aqui que ela falou agora, ela tinha que ter falado no primeiro minuto do vídeo. Ela tinha que ter falado isso no primeiro minuto do vídeo. Porque isso aqui pra mim é o mais... Tudo muito sério, tudo triste. Puta bagulho triste. Mas isso aqui tinha que estar lá no começo, velho. Que porra é essa, velho? Terminou com a mina, velho. Vai seguir sua vida, mano. Vai cuidar da sua cabeça, pô. Sabe? Vai se desenvolver, mano. Tá ligado? Para de usar droga um pouco. Ela falou que ele acordava ela de madrugada e usava droga. Que isso, mano? Tipo assim, ó. Eu sou uma pessoa muito neutra. Tento sempre ser o mais justo possível, tá ligado? Por isso que eu comecei o vídeo escutando os dois lados. Ah, tá, vai, dá ideia, vai, dá ideia. Agora, diante disso que ela tá falando, mano, não tem lógica, não. O cara terminou, velho, vai seguir sua vida, pai. A mina ter feito boletim de ocorrência não é coisa leve, entendeu? Ela ainda não quis fuder o cara com as batalhas de rima, porque é a subsistência dele. É o que ele ama, é o que ele faz bem. E o cara não quer deslargar o osso, caralho. Ô, larga o osso, fi. Segue a sua vida. Entendeu? Porra é essa, mano? Mano, dentro das batalhas de rima a gente não tem órgãos competentes, a gente não tem mulheres que são frente de organizações, a gente não tem mulheres que são frente de nada, tudo que a gente tem são homens. Todos os momentos onde teve essas reuniões não tinham mulheres me acompanhando. Isso aí eu já discordo dela, mano. O bagulho não é que tem que ter mais mulher, tem que ter mais homem, tem que ter na organização uma organização de mulheres. Isso aí não é, velho. Não é. Existem homens justos e mulheres justas. Simples, velho. Simples. Existe panela e não existe panela, velho. É isso. O que você precisa pregar é por justiça, velho. Justiça, sim. Justiça não existe, velho. O rap, ele sempre fala assim... Tipo, o sistema é injusto, o sistema é injusto. Tá, e na casa de vocês, existe justiça aí dentro? Existe justiça? Olha o que os caras fazem, velho. Eu fico vendo a velha guarda da galera do rap ali. Cara, é um desrespeito, mano. Um desrespeito com o maluco que propagou as batalhas de rima, tá ligado? Que hoje os caras colhem os frutos de uma galera que tava lá atrás. Ô, esses dias eu vi o Kant, velho. Yonggi tirando o Kant, velho. Porque o cara faz reação. Tá ligado? Os caras não tem respeito, velho, com a velha guarda do bagulho. Tá ligado? Os caras não tem respeito. Entendeu? Então, tipo assim, o bagulho não é que... Ai, tá faltando mulher na organização. Precisa contratar umas mulheres pra organização. Não é isso, mano. O que precisa é justiça. Justiça, só. Somente isso, velho. Tá ligado? E essa justiça, só que, tipo assim, é o que eu tô te falando, não é só o pilar da justiça. Tem vários pilares que estão quebrados, mano. Reclama dos políticos, pá. Eu quero ver o que o guri falou. O guri é bom de atacar todo mundo. Ah, o Krauk sanguessugou o movimento, pá. Não tô defendendo o Krauk. Só porque, assim, você quer justiça? Você quer passar a régua? Você quer ser o cara que vai ser justo? O que o guri vai falar desse caso? Eu tô louco pra saber. Eu quero saber o que o guri vai falar. Porque ele não é o cara que cobra, ele não é o cobrador. Ele não é o cobrador. Ele não cobra os caras, os caras do rap. Então, ele vai cobrar quem tá na ativa. Ou ele vai baixar a bola. Vai baixar e vai passar pano. E não é assim, velho. Se esses caras bater o pé, esses caras têm força dentro do movimento. Se esses caras bater o pé, se eles quiserem encobertar o Croy, eles vão encobertar, velho. É igual acontece lá no RJ, que a gente já falou. Então, mano, não é assim não, velho. Não é, eu vou adicionar mais mulheres e vai resolver. Não vai, velho. Não é. O que a KM ter ganhado o Nacional lá com a colombiana comemorando, você acha que aquilo é justo? Não é justo, isso não é justiça. Isso não é justiça. Simples, velho. E assim, você... eu percebo que muitas pessoas nesse meio são sensatas. São sensatas, elas entendem as coisas. Só que elas só não são justas.
Justiça. É só isso. É um meio injusto. Assim como todos os outros da nossa sociedade. Isso é só um reflexo da nossa sociedade, que é uma sociedade injusta. Homens, e não são todos ruins, mas a palavra de um cara no meio da sua, a palavra de um cara sempre vai valer mais. A palavra de um homem não é isso de, porque o mundo é machista. O mundo é machista, ok, beleza. Tem todas as pautas sociais que a gente pode entrar, mas se você é mulher, não seja burra, mano. A sua palavra não tem a mesma validade que a palavra de um homem, não importa. Isso que ela tá falando tem sentido. É tipo assim, as mulheres têm que acordar pra vida, velho. Mulher não pode ficar perdendo tempo com isso aí, não. Mulher tem que estar ligeira. E assim, tenho certeza que se o Croy tivesse relado a mão nela, ela tá falando aí que a sociedade é machista, que isso, que aquilo. Se o Croy tivesse relado a mão nela, ela ter ligado pra polícia, ele tava preso. Então isso que ela tá falando aí não procede, não, tá? Ela tá falando mais numa questão estrutural, não sei o que tem, não sei o que lá. Mas assim, se ele tivesse relado a mão nela, ele tava preso. Tá? Maria da Penha funciona no Brasil. Não pagar pensão alimentícia funciona no Brasil. Então, assim, ela não tá nos anos 30 regurgitando as coisas. Ela tá com uma cabeça que ela tá regurgitando o que ela escutou dos outros, né? Exatamente. Batalha de rima não tem mulher. Mulher se interessa menos por batalha de rima. Caralho, que loucura, né? Que loucura saber disso. É claro, se mulheres se interessam menos por batalha de rima, menos mulheres vão batalhar, menos mulheres vão aparecer. Isso quer dizer que as mulheres são inferiores? Não, quer dizer que as mulheres se interessam por outros assuntos. Simples. Significa que as mulheres se interessam por outro assunto. Cara, pra mim as coisas são muito simples e diretas, assim. Muito simples e diretas. Quanto respeito as pessoas demonstrem por você na rua. O tanto de coisa que você sabe, que às vezes você fala, não, mas as pessoas pensam que eu sou isso, mas não, quando eu chegar ali eu vou botar pra fuder, eu vou falar o meu nome. Não, mano, não, tá ligado? Tipo, eu sou muito mais influente organicamente no meu meio do que midiaticamente. E eu afirmo pra você, mano, que eu tô falando com todas as palavras como alguém que vive há muito tempo fazendo o que eu faço, que a sua palavra não vale mais do que a de um homem, mano. A partir do momento que um homem falar, ele vai estar certo. Um homem que tem amigos influentes, um homem influente, ele vai estar correto. E homens abusam de mulheres, mano. A gente vive num país onde homens... Isso é verdade, é o que eu falei agora da panela ali atrás. Se os caras quiserem passar o pano pro Croy, que é um cara grande ali dentro das batalhas, eles vão passar, velho. Porque não tem justiça. Aí não vai ser colocando uma mulher na organização que vai mudar isso. É panela, velho. Panela. Isso tem em todo lugar, caralho. Isso tem em todo canto. Você tá numa empresa, vai ter a panela, velho. É isso, mano. É isso, vai ter uma panela. Uma panela, os caras não vão. Se os caras têm um vínculo de amizade, de irmandade, etc tal, vai faltar justiça mesmo. abusam de mulheres, e se você está passando por isso, por mais que eu esteja falando aqui na maior frieza, saiba que por muito tempo a minha resposta foi não, mano. Eu não estou passando por isso, mano. A culpa é minha, mano. Eu sou uma pessoa agressiva, eu sou uma pessoa explosiva, eu sou uma pessoa horrível por não ter enxergado esse mundo antes. Eu sou um lixo de ser humano, eu sou uma pessoa que abusa psicologicamente, eu sou uma pessoa que não aceita um término, quando na verdade as coisas começam de forma sutil. Quando você vê, você já tá ali dentro. Quando você vê, você já tá se afastando das pessoas principais, se afastando da sua mãe, se afastando da sua melhor amiga. Quando você vê, as pessoas já estão te olhando diferente, mano. Quando você vê, você não tá mais indo trabalhar, mano. E as coisas vão te afetar, parça. Porque se as pessoas olharem... Tipo, se você começar a ter sintomas disso por conta de um relacionamento, você precisa se afastar do relacionamento. Mas eu não consigo me afastar do relacionamento porque eu tenho dependência emocional. Tá, então você trata isso com o psicólogo. Mas não deixa o bagulho virar uma bola de neve. Não vai empurrando com a barriga. Tá ligado? Não vai dando segundas chances. Aí o cara termina com você, ele volta, quer te comer, você aceita. Não dá. Porque é conveniente? Não, cara. Entendeu? Então, tipo assim, mas não é difícil mesmo com um psicólogo. Eu não consigo me afastar dele. Mano, então... é uma situação complicada. Os dois trabalham... Os caras trabalham no mesmo local. Vira e mexe, eles estão se vendo. Mas, cara, tenta criar barreiras, né? Tenta criar barreiras pro bagulho não virar uma bola de neve. Nas primeiras evidências lá no começo, cara, sai fora. Entendeu? Antes que o relacionamento se firme. Pra não chegar numa situação tão triste, velho. Que machucou muito ela. Ela saiu machucada. Entendeu? Ela saiu machucada.
Pra mim, o meu físico, gente, hoje em dia é totalmente diferente do que ele é. Totalmente diferente. Eu sou uma pessoa totalmente diferente do que eu era. E de um lado, tem situações que elas vêm pra te colocar pra cima. Porque o bagulho me colocou pra baixo. Eu passei o ano inteiro fazendo terapia, me aproximando de espiritualidade, indo em médico, tentando resolver minha vida, tentando conseguir ter uma alimentação boa de novo o suficiente, porque eu perdi muito peso, eu fiquei muito fraca, eu estava com o meu mental extremamente abalado, entendeu? Não foi uma coisa simples de sair, não foi uma coisa simples. Mas chegou no momento crucial, onde algo abriu o meu caminho, seja você uma pessoa fria ou você uma pessoa de fé, e eu consegui me levantar disso, trabalhando. Todos os dias eu ia rimar e fingir que não estava acontecendo. Todos os dias eu ia rimar e fingir que não estava acontecendo. A pessoa me tirando de trabalho, eu fingia que não estava acontecendo. A pessoa me afastando de tudo, eu fingia que não estava acontecendo. A pessoa me injuriando, me caluniando, fazendo com que eu perdesse acesso total a espaços que antes eu tinha total acesso, e eu fingindo que não estava acontecendo. Mas a partir do momento que você vê que aquilo está ultrapassando seus limites e que começa a chegar no ponto de ou é você ou é essa pessoa, e a maior probabilidade é que essa pessoa permaneça, caso você não fale nada, a gente às vezes tem que vir aqui e falar. Eu prometi pra muita gente que eu não falaria, também pra muita gente que tentou fazer com que eu falasse, eu disse que eu não falaria nada. E eu assumo aqui total risco, porque eu sei que eu vou ser muito exposta, que eu vou ser muito criticada, que eu vou ser muito julgada, porém está sendo insuportável, realmente está sendo insuportável. E eu não tenho muitas soluções a não ser essas, porque eu já estou ouvindo e já vieram me falar de forma formal que caso eu não tome uma atitude sobre isso, eu estarei de fora de mais trabalhos daqui pra frente. Então, é isso, eu peço desculpa de verdade e também agradeço a qualquer pessoa que possa ouvir. E caso você esteja numa situação dessa, eu espero que você saia antes que você termine na mesma situação que eu. Então tá aí o posicionamento da Sofia. Acho que esse final dela aqui fechou de uma forma muito importante. Acho que faz sentido ela fazer um vídeo desse pra alertar as pessoas pra cacete. Porque o que deve ter de pessoas nesse meio que eu vou ser bem sincero, eu vou dar uma opinião bem polêmica, assim. Tem muito essa questão da mente aberta. Esse pessoal é muito mente aberta. Então tudo que é um conservadorismo pra esse pessoal, eles acham que é ruim. Só que o conservadorismo, que é você valorizar você, valorizar seu corpo, não aceitar qualquer merda, isso é importantíssimo pra te preservar. Poucas pessoas vão entender isso que eu tô falando agora. Poucas pessoas vão olhar pra isso que eu tô falando agora e vão falar, caralho, faz sentido. Mas é o caminho. Você viu o que ela falou? Pô, eu tô procurando um psicólogo. Pra quê? Pra se cuidar. Eu tô procurando espiritualidade. Pra quê? Pra se cuidar. Ela não tá mais naquela vibe do, eu vou liberar geral. Foda-se tudo, vou viver um momento. Esse bagulho de viver um momento, esse bagulho de esquece. Eu sou liberal, eu sou liberal. Isso só vai te fuder. Valorize o teu corpo. Você é uma pessoa... Antigamente era usado o conceito de alma, certo? O conceito de alma, antigamente, ele era utilizado. Mas a alma, ela quer dizer algo que você tem único dentro de você. Que você é um ser que tem... Você é um ser único. E você tem que valorizar essa tua alma e trabalhar ela. Não é sair fazendo amor com qualquer pessoa. É você se dando aquilo que você merece. Porque eu tenho certeza, ela infelizmente nesse meio, muito cara se aproveitou. Muito. Porque esse é o melhor discurso pra esses caras, velho. O melhor discurso pra esses caras é arrumar uma mulher que quer viver um momento, velho. Que é liberalzona. Que não quer nada com nada. Que só quer... É o melhor pra esses caras, velho. Agora, quando a mulher ela se coloca numa posição, cara, eu vou me cuidar, vou me desenvolver profissionalmente, vou desenvolver minha carreira, vou me desenvolver espiritualmente, ela não tá se diminuindo em nada, ela tá se protegendo, velho. Por isso que eu falo, essa ideologia da mente aberta pra tudo, ela destrói a pessoa. Ela destrói. A tradição, ela é importante. A tradição, ela é importante. Entendeu? Não é todos os casos. Toda generalização é burra. Mas a tradição tem sua importância e deve ser respeitada. Ponto final. Ponto final. Eu sinto muito que ela passou por esse trauma. Eu entendo o que ela disse no vídeo. Fiz um vídeo pra alertar outras meninas. E eu tenho certeza. Se essas meninas ficarem nesse caminhozinho escuro. Ai,
vou curtir o momento. Pô, são todos... Cara, não é tudo igual. Não é, querida. Você é diferente de um homem. Desculpa te falar. Você é diferente. Não inferior. Superior. Você é diferente, superior a um homem. Então toma cuidado. Toma cuidado. Enfim. Ah, mas você tá comentando o caso. Mano, se ela não quisesse que ninguém comentasse, ela não postava. Demorou? Quanto mais pessoas comentando, mais a causa dela vai ganhar. E é exatamente isso. Tá? Essa é a minha opinião. Eu sou um cara neutro. Gosto da verdade. Não tenho... Mano, particularmente assim, não gosto do Croy. Não gosto nem desgosto. Mas eu queria escutar a versão dela falando da situação. Né? A parte que eu gostei do Croy que ele fez nos últimos tempos foi numa batalha de rima onde ele falou... onde ele começou a atacar a esquerda e nem esquerda nem direita, velho. Isso sim. Isso eu gostei do Croy. Fora isso, pra mim é uma pessoa que não fede nem cheira. Agora é uma pessoa que fede. Depois de ter escutado tudo que ela disse aí, né? O cara ficar perseguindo ela. Terminou, o cara quer ficar perseguindo. Que porra é essa, velho? E aí? Agora eu quero saber o guri. Cadê o guri? Eu vou pesquisar aí. Eu vou pesquisar o que o guri anda falando. Porque o guri é o palpiteiro oficial da cena, né? Ele é o arauto da verdade. Ele é o Deus. Ele é o Deus vivo. Então eu quero saber o que ele vai falar desse caso. Do Croy, que é o neguinho de Mogi que ele tanto ama. É isso que eu quero saber.